Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Tudo bem? Estamos dando início a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical nessa manhã de domingo, né, no dia 14 de março de 2021. E a semana passada nós encerramos toda aquela série que foram 4 estudos dirigidos que estavam falando sobre vida discipular. E agora, durante 8 encontros, nós vamos estar falando de um assunto maravilhoso, tá bom? Para que a gente continue nessa mesma visão, nesse mesmo entendimento, porque é algo progressivo que nós estamos fazendo nesses estudos, tá bom? Então, nós vamos estar falando sobre em missão com Deus, vivendo um propósito de Deus para a sua glória, tá? Então, de maneira especial, nós vamos estar trabalhando 8 encontros aqui, tá bom? Falando sobre missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Então, vamos estar durante esses dias, tá? Durante esses 8 encontros de domingo que nós vamos ter, tratando sobre o objetivo principal de que a gente precisa examinar a missão de Deus e ver quais são as nossas experiências e como é que a gente vai entender qual é a missão de Deus para a nossa vida. Já já você vai entender de que, poxa, mas eu não tenho chamado a ser missionário, não, nós não estamos falando sobre missões, nós estamos falando sobre missão e propósito. Deus tem uma missão e um propósito para todos nós, e é disso que nós vamos tratar durante esses 8 encontros aqui que nós vamos estar realizando durante esses próximos domingos. E como é que a gente vai basear isso? Muito interessante. Nós vamos estar trabalhando em cima do entendimento para que você consiga compreender qual é a sua missão, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, através da vida de 7 personagens muito importantes que a gente vê na palavra de Deus. Vamos estar mostrando Abraão, vamos estar falando sobre Moisés, Davi, Jesus, Pedro, Paulo e João, tá? Então, a partir da perspectiva e da vida desses 3 homens, na verdade, desses 7 homens, né? Nós vamos, de uma forma bem objetiva, conseguir, ou, na verdade, mostrar para você a importância dessa visão, de entender a nossa missão, de entender o nosso propósito para com o Senhor, tá bom? Mas antes disso, quero te convidar a orar, quero te convidar a nós estarmos orando, intercedendo, tanto por esse estudo, como também por toda a situação delicada que nós estamos vivendo nesses últimos dias, tá? Sabemos que a nossa nação, nosso estado, nossa cidade, nós estamos vivendo dias bem difíceis com essa questão da pandemia, né? Algo está bem, estamos bem, muitas vezes alguns estão muito aflitos, alguns estão passando por dificuldades nesse momento com a questão dessa pandemia. Então nós vamos estar orando, vamos orar, intercedendo ao Senhor por essas vidas, por nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, amigos, e também porque quando você estiver estudando, a gente estiver participando desses momentos, compreendendo aqui sobre a missão e o nosso propósito, a gente vai entender que é missão e propósito nosso nós estarmos intercedendo por todos, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pela nossa cidade, intercedendo pelo nosso estado, tá? Então faz parte da nossa missão como cristão, faz parte do nosso propósito diante do Senhor, tá bom? Então vamos orar. Onde você está aí, você entra em espírito de oração e nós vamos orar nesse momento. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Nós apresentamos diante do Senhor, Deus, sabendo que o Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. E nós sabemos que nesse momento de tamanha dificuldade que o nosso país, o nosso estado, nossa cidade tem vivido em relação a essa pandemia, nós aqui apresentamos, Deus, a vida de cada pessoa, Deus, que está passando por esse tempo tão difícil, por esse tempo tão complicado nessa situação que estão vivendo. E, Deus, nós te clamamos e pedimos que o Senhor intervenha, Deus, na nossa nação, que o Senhor intervenha no nosso estado, na nossa cidade,
trazendo, Deus, sabe, a paz, trazendo a segurança, Deus. Com o teu Santo Espírito, Deus, nós repreendemos todo espírito de morte, Deus, que todas essas perdas caiam, Deus, sabe, que todas essas vidas que estão ali passando por esse momento de dificuldade na relação à sua saúde, Deus, que o Senhor intervenha, Deus, de uma maneira especial. Pedimos que o Senhor dê a todos os governantes de todas as esferas, Deus, sabedoria para lidar com essa situação, Senhor. E nos guarda, nos protege, Senhor. Que o Senhor possa estar nos livrando desse mal. Ou caso, Deus, seja vontade do Senhor, que algum de nós seja acometido com isso, que o Senhor nos dê força, que o Senhor venha com tua mão de poder, de milagre, Deus, nos restaurando e nos curando, porque assim nós acreditamos que o Senhor vai fazer, Deus, sobre a vida de muitos também. Então, te pedimos por essa manhã de domingo, pelo tempo que nós vamos ter aqui de estudo, nos dá toda a capacidade para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus, nesse dia. Louvado seja o teu santo nome, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos estar falando. Basicamente, essa aula de hoje é uma introdução para que a gente consiga compreender e a partir das próximas aulas a gente entre diretamente para aprender qual a nossa missão, qual o nosso propósito, que é glorificar ao Senhor através da vida desses 7 homens que a gente citou aqui. Então, a gente tem que entender que Deus ele revela a sua missão a nós. Né? Então, você normalmente pede a Deus que ele lhe dê. É interessante por isso, né? A gente às vezes, Senhor, nos dá a direção, é como se Deus, a gente pede a Deus como se ele estivesse nos dando um mapa, né? E na verdade o que ele responde é assim: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa de um mapa, você só precisa me guiar, você só precisa me seguir. Eu sou o guia, eu sou aquele que te leva pelo caminho que eu desejo. Então, o que Deus está dizendo para nós é simplesmente: siga-me, siga-me. E às vezes a gente tem muitas dúvidas sobre essa questão de seguir a Deus, de entender qual é o caminho. Então, quando Deus ele nos manda segui-lo, quando Deus nos manda, quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está dizendo assim: olha, o caminho que você vai descobrir talvez não seja o que você mais gostaria, mas é o caminho que eu tenho para você. Isso é propósito, isso é missão. Então, pode ser que o ponto de chegada que esse caminho lhe leve não seja o ponto de chegada que talvez você tenha sonhado, que talvez você tenha pensado ou proposto na sua vida, mas é aquele que Deus pensou e aquele que Deus propôs para você. E isso não significa que você vai ser uma pessoa frustrada nos seus sonhos, que isso você vai ser uma pessoa, sabe, que não é feliz. Pelo contrário, quando a gente chega no propósito, cumprir o propósito de Deus, quando a gente chega a cumprir a missão que Deus colocou nas nossas mãos, aí sim nós somos felizes, aí sim nós somos pessoas realizadas, aí sim nós somos pessoas que se alegram a todo tempo. Então, o significado da missão com Deus é esse, é cumprir o propósito do Senhor para cada um de nós. Então, Deus ele quer nos guiar, Deus ele quer nos dirigir para que a gente chegue ao propósito de nossas vidas. Tá? Então, esse é um entendimento fundamental para nós. Quero ler 3 textos aqui para que você compreenda. Tá? Primeiro está em Abacuque, capítulo 2, no verso 14. Depois Filipenses, capítulo 2, os versos 10 e 11. Depois Efésios 1, do 9 ao 12. Abacuque 2, 14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Filipenses 2, 10, 11 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Efésios 1, do 9 ao 12 diz: fazendo-no conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto os que estão nos céus como os que estão debaixo da terra. Nele digo, no qual também somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo
o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperados em Cristo. Então, acho que você conseguiu aí mais ou menos compreender o que Jesus está, o que na verdade Deus está querendo falar, né? Tanto lá em Abacuque, que Paulo falou aqui em Filipenses, e o que ele também falou ali em Efésios. Mas para que a gente consiga entender, pense na glória de Deus como Ele é. Então, a glória de Deus é como se fosse a presença. Quando a gente vai lá, olha muitas vezes para o Antigo Testamento, a gente vê a glória de Deus sobre o povo no Egito. Vamos supor, quando estavam saindo do Egito, a glória de Deus era presente onde eles estavam. Então ali era como se fosse a presença do Senhor. Era como se fosse, não era a presença do Senhor, tá? Então pense na missão de Deus, como Ele faz, como o seu propósito. Deus ele está sempre trabalhando em todo lugar para que se cumpra o propósito dele. Então a gente precisa ter em mente sempre isso. Deus ele está sempre trabalhando em todo lugar para cumprir o propósito dele, certo? Então, pastor, eu estou meio em dúvida. Estou em dúvida porque o senhor está falando de missão e é bem claro quando diz que alguns têm dom de pastores, os dons de apóstolos, missionários e por aí vai, né? Cada um tem o seu talento, o seu dom. E eu não tenho esse dom, eu não tenho esse chamado para missões, para sair de onde eu estou e ir a um campo, ir a um determinado lugar, sabe? Eu não tenho esse chamado, mas existe uma diferença entre missão e missões. O que é missão? Missão é o propósito redentor total de Deus para ser estabelecido. E o que é que ele quer estabelecer? O reino de Deus. Então, a sua missão, qual é a missão de todo cristão? A missão de todo cristão é estabelecer o reino de Deus na terra. Ok? Compreendeu aí? E o que é missões? O que é missões, então, por outro lado, para que a gente consiga fazer bem essa divisão? Missões são atividades que o povo de Deus, no caso, a igreja, usa para proclamar e apresentar o reino de Deus em todas as culturas do mundo. Você está conseguindo compreender? Missão é o quê? É o propósito redentor total para Deus estabelecer o reino dele aqui na Terra. Então, a nossa missão, o nosso propósito é cumprir com que Deus estabeleça o reino dele aqui na Terra. Então, nós somos coparticipantes dessa missão, de estabelecer o reino de Deus aqui, tá? Então, cumprir esse propósito é a nossa missão. E missões é o quê? Missões são atividades que o povo de Deus, que a igreja do Senhor desenvolve para proclamar e para apresentar o reino de Deus a todas as culturas do mundo. Então, Deus de fato não chamou todos nós para sermos missionários, mas Deus colocou sobre nós a sua missão, o seu propósito. Tá? Então a gente tem que entender isso. Então estar em missão, muitas vezes as pessoas confundem, né? O ser missionário com missão. Então estar em missão não é uma profissão, não é uma vocação ou uma posição. Estar em missão é você viver, literalmente, aquilo que Deus tem para a sua vida. Cumprir o propósito de Deus. Aí não importa a sua profissão, não importa a sua posição, não importa onde você está. Você vai cumprir o propósito do Senhor. Você vai cumprir a missão dele para a sua vida. Certo? Então, missão e missões são coisas diferentes. Tá bom? Então, vamos continuar pensando nisso. Se a gente entende que missão é cumprir, é fazer com que o reino de Deus se estabeleça. Então, quando a gente entende que a gente falou lá que a presença do Senhor é a glória dele se manifesta através da sua presença. Então, a glória de Deus é a sua presença manifesta. Por isso que o povo de Israel, a glória se manifestava em Deus na presença do meio do povo. A gente vê lá nesses exemplos que eu já citei para você, no caso lá, no Êxodo, quando Moisés está com o povo peregrinando pelo Egito.
a presença manifesta de Deus era a glória do Senhor manifestada. Então Deus ele deseja se manifestar, a sua presença ser manifesta no nosso meio, a sua glória. Então a glória de Deus é manifestada através da sua glória na nossa presença. Então Deus ele tem um padrão, e esse padrão é através das suas experiências, né? São experiências individuais, mas muitas vezes quando a gente olha para as experiências do povo de Deus na Bíblia, a gente serve também de demonstração para glorificação do Senhor através dos testemunhos, através da vida desses homens. É por isso que às vezes as pessoas muitas vezes confundem quando se diz assim: Deus ele deu a Bíblia para que a gente pudesse conhecer Ele, né? Conhecer a sua missão, é a revelação do Senhor, a palavra de Deus. Só que quando a gente vai olhar, 60% das histórias bíblicas, elas são falando de pessoas, tá? 60% das histórias, elas são se referindo a pessoas. Elas estão falando sobre as pessoas. Então, e por que aconteceu isso? Porque Deus, ele decidiu, integrar pessoas na sua missão. Então, a história da Bíblia, ela mostra formas pelas quais Deus ele vai se revelando através das pessoas, através de cada um. Tá? Então, entre esses 7 personagens que a gente vai tratar nesses dias, tem Jesus. Jesus é a revelação total daquilo que Deus tem. Mas Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo e João são homens. Tá? São homens. Jesus, claro que Jesus era homem Deus, mas só para você ter a intenção, esses 6, né? Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo e João eram só homens como nós, de carne e osso. Então, todas as experiências, toda a vivência que eles tiveram com Deus servem de exemplo para mostrar assim: opa, o propósito de Deus se cumpriu na vida desses homens, então eu também posso fazer com que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. Só precisa que eu queira. Eu tenho que querer deixar Deus cumprir todo esse propósito. Tá? Então, os propósitos de Deus são esses, vão levar a gente para vários caminhos, e essa é a demonstração de vida do Senhor. Tá? Então, Deus ele se revelou por meio desses 7 personagens que a gente vai estar estudando, para que a gente compreenda o coração do Senhor, para que a gente compreenda a missão do Senhor. Então, foi por meio de Abraão que o Senhor ele se revelou como um Deus provedor, como um Deus todo-poderoso, que abençoou todas as nações. Foi por meio de Moisés, que Deus se revelou como o grande eu sou, como um Deus libertador, como aquele que cumpre os planos. Foi através de Davi que Deus se revelou que a sua semente, que a sua descendência governaria todas as nações, de que o seu reino ele se estenderia sobre todos os povos. Foi através de Jesus que Deus revelou o seu amor, revelou o seu propósito de reconciliar com Ele mesmo, sabe, aqueles que estavam afastados por conta do pecado. Foi através de Jesus que o cumprimento da reconciliação, do ministério de Jesus, se cumpriu para todos os povos. Foi através de Pedro que nós vemos a demonstração da capacidade que o Espírito Santo dá para o povo de Deus para alcançar, para ser testemunha para todos os povos dessa reconciliação que Jesus veio fazer. Foi através por meio de Paulo que Deus demonstrou que o Espírito Santo simplesmente ele guia, ele inclui todos os povos agora na redenção. Aí a gente começa a ver missões através da vida desses homens. Foi através de João que Deus ele revelou a todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, como adorá-lo, como glorificá-lo, que é o Deus que sempre esteve no céu, que sempre esteve no controle de todas as coisas, que é o Alfa, que é o Ômega, que é o princípio e o fim. Tá? Então, através desses 7 homens, nós vamos aprender bastante sobre aquilo que Deus quer nos ensinar, tá bom? Então, existem, fazendo é como se fosse um acrótico, né?
As experiências pessoais desses homens, eles levam a gente a 7 realidades e também a 7 marcos. Quando a gente olha para as experiências desses 7 personagens, né, de Abraão, de Moisés, de Davi, de Jesus, de Pedro, de Paulo e de João, quando a gente olha para esses 7 homens, né, e para suas histórias, a gente vê as experiências que cada um deles experimentaram de forma pessoal com Deus. E a gente vê 7 realidades. Quando a gente olha para esses homens também, a gente vê 7 marcos, que são 7 marcos que Deus quer que todos os cristãos alcancem. Esses 7 marcos são como se fossem marcos coletivos para todos os filhos de Deus, tá? Então, quais são essas 7 realidades, tá? Essas 7 realidades, primeiro, depois a gente vê os 7 marcos. Esse entendimento das primeiras realidades é o seguinte: a primeira realidade é que Deus ele está sempre agindo em nosso redor. Então Deus ele está sempre agindo o tempo todo, onde quer que você esteja. Tá? Deus sempre esteve agindo no passado, Deus está agindo hoje, no presente, Deus está agindo no futuro, porque Ele é atemporal. Tá? Então, é por isso que em João, no capítulo 5, no verso 17, diz o seguinte: Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá? Então, primeira realidade que eu quero que você entenda: Deus ele está sempre agindo ao nosso redor. Tá? Olha a situação que nós estamos vivendo. É uma situação bem complicada, bem difícil, de muitas perdas, não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. Mas Deus ele está agindo. A gente pode não estar compreendendo ainda qual o propósito de Deus, por que Ele está agindo dessa forma, passando por toda a situação. Porque nós tivemos perdas, perdemos irmãos em Cristo. Então, por que Deus está fazendo isso? Talvez a gente não consiga compreender hoje. Lá na frente, talvez Deus revele por que Ele agiu dessa forma. Mas o que a gente precisa entender é que Deus está sempre agindo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, seja como for, nas expectativas de alegria e felicidade, no choro e na dor, Deus ele sempre está agindo, tá? Então essa é a primeira realidade. A segunda, Deus ele busca um relacionamento contínuo de amor com você, que seja real e pessoal. Pronto. Então quando Adão e Eva pecaram, Deus ele não fez as malas, ele não simplesmente largou a terra e disse assim: vou começar de novo. Não, ele já tinha um plano de reconciliação com a descendência, né, de Adão e Eva. E esse plano se pautava em amor, se pautava em paciência, se pautava em cuidado, sabe, de um cuidado assim bem refinado, para que a gente chegasse no ápice de ver, né, o que aconteceu, que foi Jesus morrer na cruz em nosso lugar. Então, tudo foi caminhando para mostrar isso, de que Deus ele quer um relacionamento contínuo com amor. Então, ele pega esse mundo que estava caído em trevas e diz assim: eu vou reconciliar esse mundo. E vai partir do meu amor. Meu amor para com você. Você não precisa amar a Deus, porque Deus chamou primeiro. Então, o ponto de partida é esse. Deus ele nos amou primeiro. Então, Deus ele quer um relacionamento contínuo de amor com você, real e pessoal. Tá? Então, essa é a segunda realidade. A terceira realidade é Deus ele convida você para se envolver com Ele e na sua obra. Tá? Então, a gente está começando a compreender aí sobre essa questão das realidades. Então, quando Deus ele se revela, ele revela a si mesmo, né? E suas atividades para mim, para você, seja como for. Esse é como um convite que ele faz para que a gente se junte a ele. Então, quando você tomou a decisão de servir a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele está dizendo para você assim: olha, agora eu estou te convidando. Estou te convidando a você se envolver no meu propósito. Né? No meu propósito. Eu estou te convidando a você se envolver na missão que eu tenho.
de forma coletiva, mas de forma individual para você. Então Deus ele convida você para se envolver junto com ele. Sabe, Deus não é como um chefe que chega e te entrega lá, diz, ó, aqui são os seus afazeres. Não, Deus ele está andando lado a lado. Lembra que eu falei lá no início? Deus ele não nos dá um mapa por onde a gente deve caminhar. Pelo contrário, ele diz, siga-me, eu estou te guiando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou à frente, você vai me seguindo. Então, ele está realizando a obra e nós estamos caminhando junto com ele, trabalhando nessa obra. Compreendeu aí? Tá? É cumprir esse propósito. Então, Deus nos convida a se envolver com ele na sua obra. Né? Não é para ele, é com ele na sua obra. Tá certo? Quarta realidade. Deus fala pelo Espírito Santo por meio da Bíblia, na oração, das circunstâncias, da igreja, com o fim de revelar a si mesmo os seus propósitos e o seu modo de agir. Então Deus ele vai falar com você por meio de Jesus, ele vai falar com você através do Espírito Santo, ele vai falar com você através de inumeradas formas para mostrar para você qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que você deve fazer. Você só precisa estar com seus ouvidos bem aguçados para ouvir a voz de Deus, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala de forma pessoal, fala de forma coletiva na sua igreja, para que a gente entenda o que nós devemos fazer, o qual passo a seguir, tá bom? Quinta realidade. O convite de Deus faz com que você, para trabalhar com Ele, sempre leva a uma crise de fé que requer mais fé e ação. Muito interessante isso. Eu achei muito interessante essa colocação do autor desses estudos que nós estamos iniciando e vamos fazer durante mais 7 domingos, quando ele fala sobre isso, que Deus ele convida a gente a trabalhar com Ele, mas esse trabalho ele vai levar sempre a gente a uma crise de fé. E essa crise de fé vai fazer com que a gente requeira mais fé e ação. Não só fé, mas ação. Então, tudo que ele diz, tudo que Deus nos diz, requer fé e ação da nossa parte. Então, sem fé, a gente não pode agradar. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, no verso 16. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, a chave é você responder a Deus com fé e ação. Talvez, às vezes, a gente tenha esse entendimento. Talvez você tente, muitas vezes, rejeitar o que Deus está falando ou tente explicar. Mas quando Deus fala, Ele não quer que a gente pergunte por que Ele está falando aquilo ou explicação sobre aquilo. Ele só quer que a gente responda. Você conseguiu compreender? Quando Deus falar com você, Ele não quer que você fale para Ele, perguntando assim, por que, Senhor? Me explica isso. Não, Ele só quer que você responda. Vamos lá. Sabe, algumas respostas de homens. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então, o que Deus quer é isso, é que você responda e não que você questione o que Deus está dizendo. Então, a grande dificuldade nossa, que leva muitas vezes a gente enfraquecer na fé, porque entenda, existe uma diferença entre você entrar numa crise de fé e você enfraquecer na sua fé. A crise nos leva a crescer. Na crise são onde os homens de verdade aparecem, são onde as mulheres de Deus se fortalecem. Tá? Então a crise é para o crescimento. Então entenda isso. A crise é para o crescimento. Então o que Deus quer, a chave que Deus quer é que você simplesmente responda e não que você questione a ação dele. Então, fé e ação, é isso que Deus quer de você. Responda ao Senhor, não questione, não pergunte, não se paralise, muitas vezes com a ação que Deus está lhe colocando naquele momento, tá certo? Sexta realidade, é preciso fazer ajustes maiores em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo, tá certo? Então Deus, a proposta de Deus é a seguinte: Deus ele não quer encontrá-lo
todos os dias do mesmo jeito, tá? Então Deus, ele deseja que você se junte com ele e que você vá crescendo, que você vá evoluindo. O desejo de Deus é que amanhã nós sejamos diferentes do que nós somos hoje. Então, a gente vá experimentando da glória dele, experimentando da presença dele em nossa vida e que a gente vá crescendo. Então, essa é a aventura da vida cristã. É que amanhã a gente se apresente diferente do que a gente era hoje. Crescendo, crescendo, vá se movendo, tá? Então, sétima realidade. Então, você conhece a Deus por experiências à medida que que você vai se envolvendo na obra dele e ele vai se revelando a você. Então, quanto mais você se envolve na missão, quanto você mais se envolve no propósito que Deus tem para a sua vida, mais você vai experimentando de Deus e mais Deus vai se revelando a você. Então, essa é a sétima realidade. Se envolva mais, busque mais a missão, se envolva mais no propósito de Deus, que ele vai se revelando cada vez mais a você, tá certo? Então essas foram as 7 realidades. Você viu as 7 realidades, agora eu vou mostrar para você os 7 marcos espirituais para todo cristão. Então, estar na missão com Deus significa experimentar de Deus para a vida toda, para a vida inteira. Então, ele tem experiências para você. Então, um dia você olhar para trás e ficar fascinado com aquilo que Deus fez na sua vida. Então, é tipo assim, é como você estivesse reconhecendo, literalmente, você assim, Senhor, eu não sou digno de nada disso, mas o Senhor, de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, cumpriu o teu propósito na minha vida. Tá? Então, é que você entenda isso. Você vai perceber que é aquela coisa assim, é que você vai perceber que Deus ele vai te transformar de uma forma assim tão tremenda e tão maravilhosa para que você cumpra esse propósito, de que as pessoas, às vezes, elas não vão lembrar nem do que você falou, mas elas vão lembrar daquilo que você demonstrou através da sua vida. Então, entender isso. Quando a gente olha para a vida desses 7 homens, vamos tirar Jesus, desses 6 homens, que são como nós. Quando você olha para a vida desses 6 homens, às vezes a gente nem lembra tanto do que eles falaram, mas a gente lembra das suas ações, de como eles responderam aquilo que Deus estava fazendo em sua vida. Então, esses são marcos fundamentais para a nossa vida, para que a gente aprenda. Tá? Então, qual é esse primeiro marco? Então, Deus, ele escolhe você para que você se envolva em sua missão de reconciliar o mundo com ele. Olha que missão, que parte da missão fantástica é essa. Deus escolheu a mim, escolheu a você, a todos nós, para que nós fizéssemos parte dessa reconciliação que ele completou em Cristo, para que você faça isso com o mundo. Então, Jesus completou essa reconciliação, está aberta para todos, acessível a todos, porque quando Jesus morreu na cruz, ele fez isso. Ele tornou acessível essa reconciliação. E nós fazemos parte dessa missão. Nós nos envolvemos nessa missão de aproximar as pessoas dessa reconciliação, assim como um dia nós nos aproximamos. Tá? Então, ele deseja que cada pessoa experimente da sua glória presente ao salvar a mim, ao salvar você, dizendo assim, eu quero te usar para que você faça o mesmo para com outras pessoas. Esse é o primeiro marco. Tá? Então, Deus ele escolheu a nós para que a gente se envolvesse na sua missão de reconciliar o mundo. Lá em Efésios 1, nos versos 4 e 5 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Para isso mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tá? Então esse foi o primeiro marco que Deus tem para a vida de todo cristão. Segundo, Deus chama você para si mesmo, para que possa estar em missão com Ele. Então, aquilo que você precisa entender, 3 princípios do relacionamento, do chamado de Deus para a sua vida. Primeiro, Deus chamou você primeiramente para um relacionamento com Ele, tá? Então a gente acha que missão, que aquilo que Deus cumpriu o propósito dele na nossa vida, a missão dele para todos nós é trabalhar, mas na verdade não é.
O primeiro entendimento de Deus para a nossa vida é esse. Deus, ele chama a cada um de nós primeiro para um relacionamento com Ele. Então, o primeiro chamado de Deus para nós é para que nós nos relacionemos com Ele. Tá? Então, esse é o primeiro. Então, você precisa ter relação com o Senhor. Lugar e atividade vem depois. Tá? Então, a primeira coisa que Deus nos chama é para um relacionamento com Ele, certo? Segundo, o chamado de Deus à salvação é um chamado ao serviço. Aí sim, se primeiro Deus nos chama para um relacionamento com Ele, mas automaticamente também Deus nos chama a servir. Por quê? Porque Deus nos dá dons e talentos. E esses dons e talentos são para servir ao corpo, tá? Terceiro aspecto desse relacionamento. Seu relacionamento com Deus, ele determina as suas atividades. Então, primeiro, sabe, é uma cadeia. Primeiro, Deus, nessa ideia de relacionar-se com Deus, é o primordial. Vida com Ele. Porque primeiro Ele nos chama para viver, para conhecê-lo, para ter experiência com Ele. Depois é que a gente vem ao chamado ao serviço. E nesse chamado ao serviço é que tem o lugar e a atividade correta para a gente estar. Por conta desse dom e desse talento que Ele deu a cada um de nós, tá? Terceiro marco. Deus faz um pacto de promessa e obediência com você a fim de cumprir sua missão para que você glorifique a Ele. Preste bem atenção. Deus faz um pacto de promessa e obediência com você a fim de cumprir a sua missão para que você glorifique a Ele. Então Deus, ele faz pacto com aquele que Ele o chama. Quando a gente olha para a vida desses homens, Deus fez vários pactos. E esses pactos é porque Ele espera um compromisso nosso Ele espera um compromisso nosso com Ele. Porque da parte dele, a gente sabe que Deus, ele não muda. Então Ele nunca vai, quebrar as suas promessas. Ele nunca vai quebrar os pactos que Ele fez. Mas eu é que tenho que ser cumpridor. Então, um pacto, ele eleva o nível do nosso relacionamento com Deus. Porque ele confere, ele está dizendo assim, é continuidade e significado que Deus está dando a você. Então, se você quebrar um pacto com Deus, o que Deus lhe chama é para que você se arrependa, para que você volte a cumprir o mais rápido possível esse acordo e as condições que Deus colocou. Então, não é porque você quebrou um pacto com Deus ou porque você ainda não está cumprindo que você não pode chegar a isso. Arrependa-se, corra atrás, de fazer a vontade do Senhor e cumprir esse pacto que Deus fez com você. Quarto marco, Deus prepara e equipa você para estar em missão com Ele. Então, Deus, ele prepara você para que você o conheça primeiro e para que Ele revele a você a sua missão. Então, ele tem o propósito do Senhor é moldar o caráter de Cristo em nossas vidas. A gente falou disso várias vezes nos estudos passados que nós fizemos sobre vida discipular. Tá? Então, o desejo do Senhor é isso, é que a gente alcance o caráter de Cristo. Por quê? Porque quando a gente alcança, de fato, o caráter de Cristo, a gente está fazendo com que as pessoas não olhem para nós, ou olhem para nós e não vejam a nós, mas vejam a Jesus. Tá? Então, esse é a principal. Tá? Então, Deus, ele quer que você se alegre no sofrimento, se alegre na tribulação, que você amadureça, porque quando você passa por todas as provas, como o Tiago disse, quando você tem de bom ânimo quando passarem por muitas provações, porque é como se Deus estivesse moldando, tá? É como se ele estivesse pegando um ferro, aí ele aquece esse ferro, aí ele coloca na bigorna, martela, dando o molde. Tá? É como o oleiro que pega o barro e amassa ele, espreme, depois vai dando a forma. Então é isso que Deus faz. Deus está nos moldando em nós o caráter de Cristo para que a gente possa apresentar ao mundo, não a nós, mas a Cristo através de nossas vidas. Quinto marco. Deus, ele envia você para onde ele poderá melhor trabalhar por meio de você para cumprir a sua missão. Ele está falando de enviar, então ele está falando sobre os missionários. Né? Não, ele está falando de nós. Você é um missionário que o seu trabalho precisa.
Você é o missionário que a sua faculdade, que a sua escola precisa. Você é o missionário que a sua vizinhança precisa. Você é o missionário que sua família sempre precisou. Então Deus, ele vai lhe direcionar para que você trabalhe e cumpra a missão onde quer que ele esteja. Onde quer que ele deseje, né? Na verdade, que você esteja. Então, onde você estiver, você tem que buscar cumprir essa missão, sabe? Lembra lá a diferença entre missão e missões. Missões são atividades, são ações que a igreja, que o corpo, que as instituições fazem para cumprir, né, aquilo que Deus deseja. Mostrar o reino de Deus para todas as culturas do mundo. Mas a gente não precisa que um missionário bata na nossa porta para apresentar o evangelho para a nossa família. A gente não precisa de um missionário, sabe? E é até difícil chegar lá no nosso trabalho para apresentar Jesus. Ou que tenha ações evangelísticas na minha escola, na minha faculdade. Não, você é que tem que cumprir. Deus lhe colocou lá com um propósito e você tem que cumprir esse propósito. Certo? Compreendeu? Então, se Deus lhe colocou lá, é porque ele tem uma missão para que você cumpra lá. Sexto, marco. Deus guia você passo a passo em sua missão para glorificar entre os povos. Entre os povos, aí é todos do que nós estamos falando. Lugar não é a única coisa que importa. A maneira como ele faz você chegar lá, neste lugar, é que é o importante. Então, às vezes, a gente acha que o destino é que é o mais importante e a gente esquece do percurso, tá ok? Então nunca esqueça do percurso que Deus faz você caminhar. Então o Espírito Santo, ele está guiando os ceifeiros que estão dispostos a obedecer a Deus em todos os lugares. Então hoje você faz parte do corpo de Cristo e você está numa igreja local. Mas vai chegar um dia que Deus pode lhe chamar a você servir em outro lugar, para cumprir um outro propósito, com o seu dom, com o seu talento, que aquela parte do corpo, aquela parte daquela igreja local está precisando. Tá? Então, muitas vezes a gente precisa compreender isso também. Tá? Sétimo marco e últimos. Deus usa você para cumprir a missão dele, para a glória dele. Então, muitos dos heróis, sabe aqueles heróis da fé, lá da galeria de Hebreus 11, eles não entraram na lista que a Times fez dos heróis do milênio. Mas o mais importante não é estar nessa lista dos heróis do milênio. O mais importante é estar na lista do céu. E esses heróis da fé estão lá. Então, Deus, ele nos usa para cumprir a missão, para que ele seja glorificado. Então, o nosso propósito fundamental é isso. Em tudo o que nós formos fazer, glorificar ao Senhor. Deus te deu uma vocação, Deus te deu um trabalho, Deus te deu, sabe, as ferramentas necessárias para que você glorifique a Ele em qualquer lugar. Então, o desejo do Senhor é que você glorifique ao Senhor, onde quer que você esteja, que você cumpra a missão, que você siga o propósito dele para a tua vida. Amém? Então, foi uma introdução, tá? A partir da próxima semana nós vamos ver através desses 7 personagens como Deus cumpriu essa missão maravilhosa para que a gente aprenda e se posicione no lugar correto para cumprir a missão e o propósito que Deus tem para todos nós. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus te dê um domingo maravilhoso na presença dele. Se cuide. Nós temos culto às 10, às 17 e às 19h30. Nós estamos tomando todo um cuidado necessário, distanciamento entre as cadeiras, limpeza do local, sanitização do local, sabe? Aquela toda a parte na introdução com álcool, tá? Para que você esteja higienizado. Lembre-se, leve sua garrafinha de água, tá bom? Então, vamos cumprir, se cuidar, para que quando a gente se cuida, a gente está cuidando da vida do outro. Isso é amar o próximo, tá bom? Então, cuide de você, cuide do próximo, não se esqueça, use sua máscara e vamos cultuar ao Senhor, tá bom? Neste domingo. E continue orando por toda essa situação, por toda esse momento que estamos vivendo, tá bom?
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um de vocês. Amém? Foi muito bom estar com você e até o próximo domingo.